Em um mundo onde os animais se transformaram em monstros mutantes e a humanidade evoluiu para controlá-los, a aspiração de muitos é se tornar um forte treinador de monstros. Gao Pen também compartilha essa mesma aspiração, juntamente com uma habilidade quebrada conhecida como Sistema de Evolução de Animais de Estimação Monstruosos, que conhece todas as fraquezas de cada monstro existente. 3 anos atrás, os seres vivos da Terra enfrentaram uma mudança repentina e sem precedentes, evoluindo para todas as novas formas, desde atributos elementares até uma fisicalidade elevada, e até mesmo crescendo para tamanhos gigantescos. No entanto, essa mutação repentina ocorreu apenas nos animais e nas plantas, deixando os seres humanos inalterados e incapazes de acompanhar essas novas feras evoluídas. A natureza jogou uma carta reversa de Uno nos humanos para evitar uma extinção global e manter uma sociedade pacífica, e eles também despertaram sua habilidade especial. Pouco depois, os humanos despertaram a capacidade de controlar os monstros que ameaçavam sua existência. Com esse novo poder, eles ganharam a capacidade de comandar até os monstros mais perigosos, desde que atendessem aos requisitos necessários. As pessoas que possuíam esse poder passaram a ser conhecidas por um nome especial. A classe 3 de Shandian da terceira escola secundária, a professora do ensino médio, Qiu, está atualmente falando a seus alunos sobre esse fenômeno exato. Aqueles capazes de controlar monstros são conhecidos como treinadores de monstros. Ela fala sobre como o mundo entrou em uma nova era após a humanidade despertar esse poder, com o aviso de que todas essas informações estarão em uma próxima prova. Ela informa aos alunos sobre um exame de treinador de monstros agendado para o dia seguinte, e todos os alunos interessados são bem-vindos a assistir com seus pais. Dentre esses estudantes, seguimos Gao Pen, um jovem de 18 anos que estuda na terceira escola secundária de Shandian. Seu sonho pessoal, não, seu objetivo, é se tornar um treinador de monstros. Enquanto ele caminha por um beco a caminho de casa, ele pensa em um problema específico que tem enfrentado ultimamente. Não faz muito tempo que ele começou a ver uma interface estranha, quase como a janela de um dia em um videogame. No dia a dia, ela costuma aparecer, enquanto o sistema se identifica como Sistema de Evolução de Animais de Estimação Monstruosos e pede a Gao que faça bom uso dele. Ele duvida se isso é real. Com todo o estresse que tem enfrentado ultimamente, não seria surpreendente se fosse apenas uma alucinação muito detalhada. Ele entra em seu prédio de apartamentos e sobe as escadas, quando de repente se depara com uma aranha gigante. Devido ao detalhe da criatura, Gao não pode mais descartá-la como uma alucinação. Ele não sabe muito sobre essas coisas, mas lembra que essa aranha é na verdade um animal de estimação criado por uma senhora idosa chamada Vovó Shen, que mora perto dali. Segundo a senhorita Qiu da escola, eles são de uma espécie bastante gentil, mas isso não parece ser o caso. Sem aviso, a aranha ataca Gao, fazendo com que ele se esquive e corra pelas escadas. Enquanto ele está fugindo, ele consegue evitar por pouco um disparo de teia da aranha. Entre a perseguição louca da aranha e a janela do sistema, Gao consegue perceber que a criatura está furiosa. Em seu estado de pânico, ele repentinamente se lembra de algo da janela do sistema anterior. Ela mencionava que a fraqueza da aranha é o fogo. Pensando rápido, ele pega um isqueiro, acende ele e a joga na aranha na esperança de detê-la. Funciona por meio segundo, pois a chama de um isqueiro é pequena demais para parar uma aranha gigante. Por alguma razão, ele tem confiança de que estará seguro assim que chegar em seu apartamento. Enquanto se dirige para o último andar, Gao alcança a porta de seu apartamento exatamente quando a aranha se lança em sua direção. Com uma fração de segundo para se salvar, Gao chama por Dazi para salvá-lo. Em resposta a seu chamado, um enorme tentáculo roxo, na verdade, um enorme centopeia roxa, abre a porta do apartamento de dentro para fora e sai em pé. A criatura olha por cima do ombro de Gao para a aranha, aterrorizando-a. No entanto, a centopeia se transforma em uma versão chibi de si mesma, parecendo adorável. Gao percebe que essa é sua forma não combativa. Todos os monstros têm duas formas. Uma é a forma de combate, adequada para batalhas, e a outra é uma forma que reduz o tamanho do monstro e diminui significativamente a taxa de consumo de energia. Dessa forma, eles podem conservar energia para quando precisarem e até mesmo curar danos sofridos em certo grau. Gao, usando a habilidade de comunicação telepática que desenvolveu após o vínculo com o monstro, entende que Dazi está com fome. Agora em sua forma chibi, Dazi parece muito menos ameaçador. Ele é o que Gao chama de pet ou animal de estimação. Gao vai para a cozinha para cozinhar enquanto Dazi volta para seu lugar no armário. Lá, Gao usa todo o seu talento culinário para preparar uma refeição incrivelmente deliciosa, algo que até mesmo ele comeria, mesmo após ver a aparência inicialmente aterrorizante de Dazi. Dazi agora tem um problema. Ele está tão animado para comer que precisa se controlar para não engasgar com a própria comida. Gao, então, olha para a janela de status do Sistema de Evolução de Animais de Estimação Monstruosos e vê algo que o deixa em choque. Ele descobre que Dazi pode ser promovido de um monstro de qualidade normal para um de qualidade elite. Neste novo mundo, os monstros são divididos em 3 níveis principais com base em seu potencial, do topo para a base.
qualidade perfeita, qualidade excelente e qualidade normal. Se Dazi puder evoluir de normal para excelente, talvez ele possa até chegar a um nível de qualidade perfeita. Nesse nível, ele poderá romper a barreira lendária e ascender à posição de líder. Em sua excitação por essa nova oportunidade, Gao começa a elogiar e cuidar de Dazi, deixando-o confuso na forma XD. Decidindo entender melhor essa nova opção, ele abre o painel de requisitos de promoção na janela de status de Dazi. Lá dentro, ele encontra 3 itens principais que são necessários para iniciar o processo de promoção, enquanto 2 deles são a Drama Sombria e a Madeira Reluzente são bastante fáceis de conseguir com um pouco de dinheiro. O terceiro item é o problema. Um núcleo de cristal de trovão. Os núcleos de cristal já são extremamente caros. Mesmo os de atributos comuns valem 8 créditos, enquanto os raros, como o núcleo de trovão, facilmente ultrapassam os 10 créditos. Os créditos são uma moeda premium de valor absurdamente alto. Cada ponto de crédito vale 10.000 moedas da Aliança, que são a moeda básica. Vale mencionar que os pais de Gao Pen faleceram em um acidente e o Estado lhe pagou 20 créditos como compensação. Até hoje, ele conseguiu sobreviver com apenas 9 deles, ainda tendo 11 restantes em sua conta. Isso significa que ele tem o suficiente para adquirir o núcleo de cristal de trovão, mas quase não restará dinheiro depois disso. Dazi será promovido, mas como ele vai conseguir viver o dia a dia a partir desse ponto? De repente, ele tem uma epifania. Se as informações do sistema de evolução de animais de estimação monstruosos são realmente precisas, e têm sido até agora, ele pode usá-lo para se tornar um treinador de monstros. A promoção de monstros tem sido um mistério para os treinadores em todo o mundo, mas Gao pode ver tudo sobre eles com seus próprios olhos. Usando essa habilidade, ele pode se tornar o melhor treinador de monstros e ganhar todo o dinheiro que sempre sonhou. Lembrando-se do que a professora Kiwi disse sobre o exame de treinador de monstros do dia seguinte, Gao age rapidamente. Ele faz login no site da escola e se inscreve, com apenas alguns minutos sobrando. No dia seguinte, Gao Pen é visto batendo a porta do apartamento vizinho, com Dazi ao seu lado, aguardando que o vizinho o atenda. Depois de algum tempo, Tan, uma mulher que é amigável com Gao devido à sua convivência, finalmente abre a porta com um sorriso no rosto e pergunta o que ele precisa dela tão cedo pela manhã. Gao Pen diz a Tan que vai fazer o exame de treinador de monstros hoje. Como tal, gostaria de pedir que ela cuidasse de Dazi por alguns dias enquanto ele estiver fora. Com um olhar condescendente nos olhos, Tan aceita felizmente o pedido de Gao e diz para ele não se preocupar com o exame. Com um rubor e um sorriso no rosto, Gao agradece sinceramente e promete levá-la para jantar quando voltar. No entanto, assim que Gao sai do prédio, a atitude de Tan muda completamente. Ela olha com raiva para Dazi e fala com veneno, perguntando como exatamente Gao Pen acabou com um monstro patético como ele. Irritado, Dazi se lança para atacá-la, mas Tan está preparada e, com uma facilidade quase prática, muda de volta para sua atitude amigável anterior e acaricia Dazi para acalmá-lo. Mais tarde, Tan liga para alguém em seu telefone, chamando-o de vovô, e relata a situação. Ela conta a ele sobre Gao Pen ter se tornado mestre de um monstro e diz que é uma centopeia de costas roxas e garras amarelas de qualidade normal. O homem idoso do outro lado da linha tem uma reação ainda mais exagerada do que Tan anteriormente. Ele reclama sobre o baixo potencial de uma besta como essa e pede a Tan para falar com Gao sobre esse assunto. Em resposta, Tan faz uma grande revelação. Gao Pen é neto daquela pessoa que ela estava conversando, e diz que como Gao Pen pareça não se importar com muitas coisas, o garoto é muito teimoso para ouvir qualquer outra pessoa, especialmente quando se trata de algo que ele valoriza, como a centopeia de costas roxas e garras amarelas. Afinal, ela foi deixada para Gao por seus falecidos pais. Deixando isso de lado, ela muda de assunto e pergunta ao homem idoso se ele ainda não terminou seu trabalho. Em sua opinião, eles deveriam simplesmente eliminar todos os desobedientes a eles e substituí-los por trabalhadores leais. Afinal, não há escassez deles. Espera um minuto. Afinal, o que exatamente essas pessoas fazem? Ela desconsidera como apenas um pensamento em voz alta e diz ao homem idoso para não se preocupar com Gao Pen, pois enquanto ela estiver por perto, ele não estará em perigo. Em um escritório super elegante, digno de um CEO, um homem idoso com aparência intimidadora pode ser visto desligando o telefone. Ele se vira para sua assistente e ordena que ela transmita algumas ordens para os laboratórios. Enquanto ela sai, o homem idoso olha para uma foto dele, de seu neto Gao Pen quando ainda era apenas uma criança, sorrindo para a imagem. Ele faz uma promessa: em apenas um ano, ele terá que ficar aqui e resolver tudo, e finalmente poderá voltar para seu precioso neto. Depois disso, ninguém jamais será capaz de machucá-lo. De volta à cidade de Shandian, na divisão de monstros, Gao fica no meio de milhares, se não dezenas de milhares, de aspirantes a treinadores de monstros. Parece que praticamente todos ali estão ansiosos para se tornar um. De repente, ele ouve alguém chamando pelo seu nome e se vira para ver surpreso um amigo seu, Li Zigon, vindo com sua irmã, Liongou, e sua mãe, Zhang Hong. Parece que Hong também está aqui para fazer os exames.
Eles perguntam se Gao está apenas assistindo, apenas para ficarem chocados com seus verdadeiros planos. Colocando a mão no ombro dele, a senhorita Honda apenas diz que é bom os jovens serem ambiciosos, enquanto o encoraja a se tornar o mais jovem treinador de monstros de Shandian. Um homem de aparência amarga os interrompe e se aproxima, falando mal do grupo e perguntando se eles estão aptos a participar. Enquanto Li Zigon fica irritado, Gao apenas zomba do homem, o que o faz se afastar com raiva. Enquanto ele sai, Lan Hongde explica quem ele é. Wang Shu, filho do grupo Wang que já reprovou neste exame 4 vezes. Vendo examinando os tão jovens provavelmente apenas o fez sentir inveja e machucou seu ego. De repente as portas de entrada à frente se abrem e um homem vestido com traje elegante e com um tapa-olho no rosto sai. Este é Feng Shu, o examinador-chefe da divisão de treinadores de monstros de Chan. Dentro do prédio da divisão de treinadores da cidade de Chan, o exame para eliminar os incapazes começou, enquanto os examinandos tomam seus assentos em um grande salão. Feng Shu assume seu lugar na frente, em um palco, falando no microfone para explicar o formato do teste para todos. O exame é dividido em 2 etapas. Uma é a prova escrita e a outra é uma física, ou seja, uma batalha de artes marciais. Aqui eles farão primeiro a prova escrita. Feng Shu explica exatamente como será a prova escrita. 3 vídeos serão exibidos, um de cada vez, em que um monstro será mostrado por um determinado período de tempo. A tarefa dos examinandos é identificar cada monstro apenas por sua aparência física e escrever tudo o que sabem sobre ele. Com a explicação concluída, o teste agora começa. O primeiro vídeo mostra um grande monstro aquático nadando no oceano, mas antes que alguém possa ter uma ideia adequada do que é, o vídeo termina. Feng Shu avisa que eles têm 30 minutos para pensar e escrever suas respostas. Enquanto os examinandos ficam preocupados com a dificuldade injusta do teste, Wang Shu parece confiante e satisfeito. Ele já teve acesso antecipado às perguntas graças ao poder corrupto que detém. Ao olhar para o lado, ele fica chocado ao ver Gao, o mesmo garoto que o provocou do lado de fora, mas agora Gao parece mais confiante do que nunca. Gao tinha ajuda de um sistema que lhe fornece informações detalhadas sobre cada monstro, desde o nome até suas preferências alimentares e fraquezas. Um após o outro, Gao escreve tudo o que sabe sobre os 3 monstros. O golfinho vendável seguido por um gorila poderoso e, finalmente, um louva-a-Deus. Quando o exame termina e Feng Shu pede a coleta das provas, Gao está totalmente confiante de que se saiu muito bem. 1 hora depois, todos os exames são corrigidos e as notas são calculadas. Do palco, Feng Shu anuncia os nomes dos examinandos que passaram na primeira fase, incluindo Zhang Hongde e Wang Shu. Gao começa a ficar nervoso, pois ainda não foi chamado. Ao ver isso, Wang Shu começa instantaneamente a zombar dele, feliz que aquele que o ofendeu tenha falhado. Pelo menos, é o que todos presumem. Feng Shu manda Gao se levantar e diz que ele obteve uma pontuação perfeita. Enquanto a sala se divide em partes iguais de inveja e surpresa, Gao pensa e volta para uma pessoa em particular. Ao olhar nos olhos de Wang Shu, ele se reintroduz e se desculpa por superá-lo. A provocação precisa de um pouco mais de trabalho, mas não está tão ruim assim. Com o número de entradas do exame reduzido de milhares para um punhado, todos são levados para a localização da segunda etapa. Feng Shu os leva para uma porta com um bloqueio de impressão digital e para uma grande arena circular vazia, tão grande que caberiam algumas casas lá dentro. Enquanto todos se reúnem no centro do espaço da arena, Feng Shu começa a explicar a tarefa da segunda etapa do exame de treinador de monstros. Nas salas ao redor das bordas do espaço, há monstros fornecidos pela associação esperando por eles. Sua tarefa aqui é melhorar a qualidade de um monstro, ou seja, fazê-lo evoluir para subir de nível em 1 semana. Todos os materiais necessários para essa tarefa serão fornecidos pela associação e pagos da íntegra. No entanto, qualquer um que não conseguir melhorar a qualidade de seu monstro terá que pagar uma penalidade pesada, o preço de mercado dos recursos que usaram. E considerando o dilema que Gao estava enfrentando há pouco tempo sobre os recursos para evoluir do Z, bem, isso provavelmente fará com que qualquer pessoa, exceto os indivíduos mais ricos, fique sem dinheiro. Além disso, se eles excederem uma certa quantidade de recursos usados, isso também será considerado uma falha. Então eles precisam ter cuidado com a abordagem que escolherem. Com um aplauso, Feng Shu convoca outro oficial, supervisor da divisão de monstros de Chan, que traz uma caixa marrom sólida e vermelha em suas mãos. Dentro dela, há cartas de runas para os examinandos pegarem ao acaso. Dessa forma, pode-se garantir que não haja injustiça e que os monstros atribuídos sejam totalmente baseados em sorte. Pelo menos é a ideia no papel. Na prática, parece que as coisas são bem diferentes. Quando chega a vez de Gao Pen, ao colocar a mão na caixa, o início de um esquema para sabotá-lo é revelado. Wang Shu sorri para ele de trás. Li Jin executa sua parte no esquema usando um pequeno monstro camaleão invisível sob seu controle, que coloca uma carta de runa específica na mão de Gao.
de dentro da caixa. Enquanto ele passa, os lábios de Lidin se curvam levemente, mostrando alegria arrogante e sinistra. As coisas não estão parecendo muito boas para o nosso garoto. Zanrong e Galpen compartilham os números de seus quartos um com o outro quando o anúncio é feito para que eles sigam para suas salas designadas. Com uma expressão séria, Feng Shu declara o início do exame físico. É feito o anúncio para que eles se dirijam para suas salas designadas, com uma expressão séria. Do lado de fora da sala atribuída a ele, Gao encontra Zhou Yuan, um homem sincero que explica que é o responsável pela sala 10. Ele promete fornecer tudo o que Gao precisa durante o exame. Com o cartão das salas, Zhou Yuan entra, mas Gao fica sem palavras ao ver o que há lá dentro. Uma fera enjaulada envolta em uma aura sombria de medo e raiva. Ao ver a janela de status da criatura, Gao fica chocado com a péssima condição do monstro. Um macaco do Rio Vermelho, para ser preciso. Virando-se para Zhou, ele pergunta o que aconteceu para deixar o macaco em uma condição tão lamentável. Com um olhar desconfortável, Zhou explica que o macaco foi objeto de experimentos e abusos ao ponto em que resíduos e energias conflitantes se acumularam em seu corpo. Da forma como ele está agora, ele já deveria ter sido eliminado, mas ele era o único monstro que a associação tinha sobrando para o exame. Na verdade, existem muitos outros monstros sob a associação, mas propositadamente trouxeram o macaco vermelho do rio aqui para sabotar Gao e fazê-lo ser atribuído a ele. Tudo para satisfazer a família Wang, que entrou em contato devido às queixas de Wang e Shu sobre Gao. Ao saber de tudo isso e sentindo-se arrependido da situação, Zhou diz a Gao que o macaco provavelmente não pode ser promovido, então ele fará. No entanto, se Gao quiser, ele pode fazer arranjos para que ele faça o exame físico no próximo ano e manter os resultados do exame escrito. Gao está determinado a superar essa tarefa, não importa o quão difícil pareça. Depois de dizer isso a Zhou, ele fica por sua própria conta. Ao se aproximar da jaula, o macaco começa a uivar de raiva e medo de ser abusado novamente. Mas para sua surpresa, Gao coloca a mão calmamente através das grades e acaricia sua cabeça com um sorriso reconfortante. Gao diz ao macaco que ele definitivamente o ajudará a evoluir.